Você sabia que alguns dos maiores impérios da história não começaram com o estrondo de uma batalha, mas com o som suave de um pergaminho sendo desenrolado? A notícia que viraria o mundo de cabeça para baixo não foi gritada de um palanque, mas entregue por um mensageiro suado e ofegante a um jovem de 18 anos que, naquele momento, estava provavelmente mais preocupado com a sua pronúncia em grego do que com o destino de Roma. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. A brisa do mar Adriático sopra suavemente em Apolônia, trazendo consigo o cheiro de sal e de oliveiras. Você está aqui, nesta cidade costeira da Ilíria, um centro de cultura e aprendizado, um lugar perfeito para um jovem nobre romano terminar sua educação. A vida é estruturada, quase previsível. Pela manhã, você se dedica à retórica e à filosofia com os melhores mestres gregos, aprendendo a arte de persuadir multidões e a lógica para desmontar os argumentos de qualquer oponente. Você pratica sua oratória, talvez gritando contra as ondas, como dizem que o grande Demóstenes fazia, sentindo o poder das palavras tomar forma em sua garganta. Historiadores ainda discutem se seu tio-avô e pai adotivo, o grande Júlio César, te enviou para cá apenas para estudar, ou se já era um movimento estratégico, para te manter perto das legiões da Macedônia, uma força militar crucial e leal a ele. Suas tardes são passadas em treinamento militar. Ao seu lado está seu amigo de infância, Marco Vipsânio Agripa, um jovem robusto e pragmático que parece ter nascido para a vida militar. Enquanto você analisa a teoria da guerra, Agripa a vive, sua espada se movendo com uma certeza que você admira e secretamente inveja. Juntos, vocês treinam com os soldados, homens endurecidos por anos de campanha sob o comando de César, e você aprende a linguagem deles, a sentir o peso da armadura sobre o sol e o ritmo de uma marcha forçada. É um fato bem conhecido que César queria que você estivesse pronto para a vida pública, combinando a sagacidade de um político com a disciplina de um soldado. O que ninguém sabia era o quão cedo esse teste chegaria. Há uma curiosidade na sua rotina, uma disciplina que beira a obsessão, como se você sentisse que algo grande estava por vir, mesmo sem saber o que. Você aprende a ler relatórios, a entender a logística de um exército, a pensar não como um estudante, mas como um comandante. Hoje, porém, a calma da sua rotina é quebrada. Um navio atracou no porto com uma urgência incomum, e agora um mensageiro corre pelas ruas de paralelepípedos de Apolônia. Ele não procura o governador, nem o comandante da guarnição. Ele procura por você, Caio Otávio. Ele te encontra no pátio, talvez discutindo um ponto de filosofia com o seu outro amigo, o astuto e diplomático Mecenas. O homem está exausto, coberto de poeira da estrada, e seus olhos carregam um pânico que gela o ar ao seu redor. Ele se ajoelha, ofegante, e te entrega um rolo de papiro selado. Você reconhece o selo imediatamente. É o de sua mãe, Átia. O ar fica pesado. Seus amigos se calam. O som distante das ondas parece ter parado. Você segura a carta em suas mãos, o destino de Roma contido em uma fina folha de papiro, e ainda não faz a menor ideia disso. Suas mãos, geralmente firmes durante os exercícios com a espada, tremem levemente ao quebrar o selo de cera. O pergaminho se desenrola com um som seco, quase um sussurro de protesto. A caligrafia de sua mãe é apressada. As letras se inclinam como se fugissem da própria notícia que carregam. As primeiras palavras saltam da página e te atingem com a força de um ariete. Júlio César está morto, assassinado, nos idos de março, nos degraus do próprio Senado que ele comandava. A imagem é impossível de processar. César, a figura divina, o conquistador da Gália, o homem que parecia imune às leis dos mortais, esfaqueado por senadores que um dia o chamaram de pai da pátria. O mundo que antes parecia um caminho reto e bem pavimentado, agora é um abismo. Você sente o olhar de Agripa e Mecenas em você, mas eles parecem estar a uma milha de distância. O ar em Apolônia fica rarefeito, pesado demais para respirar. Mas a carta não para por aí. O choque inicial dá lugar a uma vertigem ainda maior. Sua mãe escreve sobre o testamento de César, que foi lido publicamente em Roma por Marco Antônio. É um fato bem conhecido que a leitura do testamento de um grande homem era um evento político de imensa importância.
um último ato de poder vindo do além-túmulo. E nesse ato final, César não te esqueceu. Pelo contrário, ele te colocou no centro de tudo. Você lê a frase 1, 2, 3 vezes, a tinta parecendo se mover na página. Ele te adotou póstumamente. Você não é mais Caio Otávio, o sobrinho neto. Você é agora, oficialmente, seu filho. Caio Júlio César Otaviano. E com o nome, vinha a herança. Você é o principal herdeiro de sua fortuna, uma riqueza tão vasta que poderia financiar exércitos, construir cidades ou comprar a lealdade de metade de Roma. O pergaminho parece que queima em suas mãos. É um presente e uma maldição. O nome César é um manto de legitimidade divina, mas também é um alvo pintado em suas costas. Cada inimigo que ele fez, cada rival que ele humilhou, cada senador que temia sua tirania, agora voltará seus olhos para você. Historiadores ainda discutem se seu tio-avô e pai adotivo, o grande Júlio César, te enviou para cá apenas para estudar, ou se já era um movimento estratégico, para te manter perto das legiões da Macedônia, uma força militar crucial e leal a ele. A carta também menciona outro detalhe do testamento, uma curiosidade que revela a genialidade política de César até na morte. Ele deixou uma doação significativa de 300 sestécios para cada cidadão de Roma. Um presente para o povo, um lembrete de quem cuidava deles. No momento é apenas uma informação secundária, mas a sua mente já começa a girar, sentindo o poder contido em uma só cláusula. O jovem estudante de retórica se foi. Em seu lugar está o filho do homem mais poderoso do mundo, parado em uma cidade estrangeira, segurando um documento que o torna ao mesmo tempo incrivelmente rico e o homem mais caçado do mundo romano. O jogo começou e você nem sabia que estava jogando. A noite cai sobre a Polônia, mas você não a percebe. A escuridão lá fora é um pálido reflexo da incerteza que agora se instalou dentro dos muros da sua vila. O pergaminho de sua mãe jaz sobre uma mesa de madeira polida, o centro de um silêncio pesado. Vocês três estão reunidos em uma sala privada, a mesma onde horas antes você talvez estivesse traduzindo Homero. Agora, o único texto sendo estudado é o seu futuro. O ar está denso, carregado com o peso de uma decisão que um jovem de 18 anos não deveria ter que tomar. O vinho servido permanece intocado. Este é o seu primeiro conselho de guerra, e seus únicos generais são um soldado pragmático e um poeta diplomata. Sua mãe, em sua carta, foi clara. Seu padrasto, Lúcio Márcio Felipo, um homem cauteloso e ex-cônsul, a aconselhou, e o conselho dele ecoa em sua mente. Ele te implora para recusar a herança, para permanecer um cidadão privado, Caio Otávio. Rejeitar o nome de César, diz ele, é rejeitar a faca do assassino. É um conselho lógico, vindo do amor e do medo. É o conselho de um pai que quer te ver vivo. Agripa, seu amigo leal, que esteve ao seu lado em cada exercício de espada e cada marcha forçada, concorda veementemente. Ele se levanta e anda pela sala, sua energia militar contida com dificuldade no pequeno espaço. Eles mataram César em pleno dia, cercado por senadores, ele diz, sua voz um rosnado baixo. O que você acha que eles farão com o garoto que aparece do nada, reivindicando seu nome e seu dinheiro? Eles não te veem como filho dele, eles te veem como o último pedaço do fantasma dele a ser exorcizado. Isso não é uma herança, é uma sentença de morte. Ele para e te encara, seus olhos cheios de uma preocupação genuína. Nós não temos nada, nenhum exército, nenhum poder político. Antônio tem as legiões, o tesouro do Estado e o consulado. Bruto e Cássio têm a nobreza e a desculpa de serem libertadores. Você tem um nome em um pedaço de papel. Fuja, vamos para o leste, para a Síria, nos perder até que a poeira baixe. O conselho dele é como aço frio, prático e focado na sobrevivência. Então, Mecenas fala, sua voz suave é um contraponto à de Agripa. Ele não se levanta. Permanece sentado, observando você, seus olhos inteligentes analisando cada microexpressão no seu rosto. Agripa está certo sobre o perigo, mas errado sobre a solução.
Recusar o nome de César é um tipo diferente de morte. É uma morte lenta, uma vida de obscuridade e medo, sempre olhando por cima do ombro. Em Roma, a fraqueza é um convite à predação. Se você mostrar medo agora, eles nunca te deixarão em paz. Historiadores ainda discutem a profundidade da amizade entre vocês três nesta fase inicial. Era lealdade genuína ou uma aliança de jovens ambiciosos que viam um no outro uma ferramenta para o poder? Talvez fosse ambos. Mecenas continua desenhando um mato político no ar com suas mãos. Antônio não é amado por todos. Cícero o odeia. Os assassinos temem sua ambição. O povo agora está de luto por César. Eles precisam de um símbolo. E César, o gênio, lhes deu você. Uma curiosidade histórica é a profunda superstição dos romanos. Muitos teriam procurado por preságios, e dizem que quando você decidiu aceitar seu destino, um halo solar apareceu no céu, um sinal que mais tarde você usaria em sua propaganda. Mas por enquanto não há sinais, apenas as vozes de seus amigos. Um te oferece a vida, o outro te oferece um destino perigoso. Você permanece em silêncio, o peso do nome César se acomodando em seus ombros. A decisão, você sabe, é apenas sua. A chama da lamparina de óleo pisca, projetando longas sombras dançantes na parede. Por um longo momento, o único som é o crepitar do pavio. Você olha para Agripa, cujo coração de soldado grita por uma retirada tática, por sobrevivência. Depois, você olha para Mecenas, cujos olhos de diplomata já veem os 1000 movimentos e contramovimentos no grande jogo que é a política romana. Ambos os conselhos vêm de um lugar de lealdade, mas ambos estão errados. Eles veem o perigo, mas você vê a única oportunidade que importa. Eles veem a escuridão da morte, você vê a sombra de um legado. O medo é uma prisão, e você decide naquele instante que nunca mais será um prisioneiro. Você se levanta e o movimento é lento, deliberado. Não é um movimento brusco de um garoto assustado, mas o gesto ponderado de um homem que acaba de encontrar seu centro de gravidade. Você diz: "Eu agradeço o conselho de vocês." E a sua voz é surpreendentemente calma, cortando a tensão na sala. Minha mãe e meu padrasto desejam minha segurança. E Agripa, você deseja que eu viva para lutar outro dia. Mas viver em obscuridade, com medo, não é viver. É somente esperar a morte em um exílio autoimposto. Você caminha para a janela e olha para a escuridão sobre o Adriático. Em algum lugar, do outro lado daquela água, está Roma, seu palco, seu destino. César não me deu apenas seu dinheiro, ele me deu seu nome, e um nome como esse não pode ser recusado. É um dever. Esta noção de pietas, de dever sagrado para com a família, os deuses e o país, é uma das forças mais poderosas na mente romana. Era um conceito que todos entendiam. Ao aceitar a herança, você não estava sendo apenas ambicioso, estava cumprindo seu dever filial, um ato que ressoaria profundamente com um cidadão comum e os soldados. Historiadores ainda discutem a verdadeira natureza da sua motivação. Foi um cálculo político frio, a ambição ardente de um jovem que sempre esteve na sombra, ou um genuíno e esmagador senso de pietas para com o homem que lhe ofereceu o mundo? Talvez, e mais provavelmente, tenha sido uma mistura inseparável dos três. Você se vira da janela e encara seus amigos, a decisão final gravada em seu rosto. Recusar a herança seria confessar que eu tenho medo. Seria justificar os assassinos. Seria dizer ao povo de Roma que o legado de César é tão fraco que seu próprio filho não ousa reivindicá-lo. Você faz uma pausa. Não há tempo a perder. A decisão, uma vez tomada, se transforma em ação com uma velocidade vertiginosa. A Polônia, que era um refúgio de estudo, agora é um ninho de conspiração. A lógica da sua situação é implacável. Viajar para a Itália abertamente em um navio de transporte oficial seria suicídio. Seria como enviar a Marco Antônio um convite formal para te interceptar no mar e resolver o problema do herdeiro antes mesmo que ele começasse. Seus inimigos são muitos, alguns conhecidos, outros ainda escondidos nas sombras,
e eles controlam as rotas principais. Portanto, sua primeira operação como herdeiro de César não será uma grande entrada, mas uma infiltração clandestina. Vocês precisam desaparecer de Apolônia sem alarde e reaparecer na Itália como um fato consumado. O navio que vocês fretam não é um trireme de guerra ou uma imponente embarcação comercial. É algo pequeno, rápido, talvez um barco de pesca adaptado ou uma pequena nau mercante cujo capitão recebeu ouro suficiente para fazer poucas perguntas. Vocês embarcam no meio da noite, sob o manto de uma escuridão sem lua. Agripa supervisiona a pequena guarda de amigos e centuriões leais que os acompanham, seus olhos práticos garantindo que as armas estejam escondidas e os homens quietos. Mecenas, sempre o diplomata, já pensa milhas e semanas à frente, calculando quem serão os primeiros contatos na Itália, quais senadores podem ser influenciados, qual será a reação de Cícero. E você está no centro de tudo. O ar frio do mar enchendo seus pulmões, uma sensação de queimar o último navio na praia. Não há mais volta. A travessia do mar Adriático é uma lição de tensão. Você viaja não como um herdeiro, mas como um fugitivo. Cada estalo da madeira do casco faz seu coração pular. Cada sombra no horizonte parece a vela de um navio de guerra de Antônio, ou pior, de piratas. É um fato bem conhecido que o Mediterrâneo, especialmente em tempos de instabilidade política, era um playground perigoso. A grande campanha de Pompeu para limpar os mares dos piratas décadas atrás era uma memória distante. Com a República em frangalhos, eles haviam retornado. Historiadores ainda discutem o quão improvisada foi realmente essa travessia. Foi uma fuga desesperada de um jovem apavorado ou um movimento calculado, já com contatos e planos esperando na costa italiana? A verdade, como sempre, provavelmente reside no meio. Uma curiosidade da época é que a navegação era uma arte imprecisa. Os capitães preferiam navegar perto da costa usando pontos de referência. Sua viagem, cortando diretamente através das águas abertas e à noite, era mais rápida, mas infinitamente mais perigosa, dependendo apenas das estrelas e da coragem do timoneiro. Por dias, você vive com o balanço constante do mar, o gosto de sal em tudo e a ansiedade como uma companheira constante. Você dorme pouco, passando horas no convés, observando as estrelas e sentindo o peso do nome que agora carrega. Não é mais uma abstração em um pergaminho, é uma realidade perigosa que te força a se esconder em um barco de pesca fedendo a alcatrão e salmoura. E é aqui, no meio do nada, no silêncio da noite, que você começa a forjar a sua determinação. Esta não é uma humilhação. Esta é um treinamento. É a sua primeira lição de poder. Às vezes, o movimento mais forte é aquele que ninguém vê. Então, em uma manhã enevoada, o vigia grita: terra. A costa escura e indefinida da Itália surge no horizonte. O perigo do mar está quase no fim. O verdadeiro perigo está prestes a começar. A quilha do barco raspa na areia e na brita da praia um som áspero e bem-vindo que sinaliza o fim da sua travessia clandestina. Você não desembarca no movimentado porto de Brindisi, um lugar cheio de olhos e ouvidos leais a Marco Antônio. Em vez disso, seu capitão os deixou em uma enseada isolada perto da cidade menor de Lupiae. O primeiro passo em solo italiano é incerto. O chão parece estranhamente móvel depois de dias no mar. O ar cheira a pinho e terra seca, um perfume que é inesquecivelmente de casa, mas a sensação de segurança não vem com ele. Por enquanto, você é apenas um estranho na praia, com um punhado de amigos e a herança mais perigosa do mundo. O seu plano é se mover discretamente, sentir o terreno, entender o clima político antes de se anunciar. Mas o nome que você carrega tem uma gravidade própria e não permite discrição. A notícia da sua chegada se espalha mais rápido do que você jamais poderia imaginar. Talvez um dos centuriões que veio com você de Apolônia tenha encontrado um velho camarada na cidade. Talvez um fazendeiro local tenha te visto e notado a semelhança familiar, a postura de quem está acostumado a comandar. Em questão de horas, o segredo se desfaz. Primeiro são os sussurros nos mercados e tavernas.
O filho de César está aqui. Depois, os sussurros se tornam uma corrente, e a corrente se torna uma inundação. Veteranos das legiões de César, homens que se estabeleceram na região em terras que o próprio ditador lhes prometera, começam a sair de suas fazendas. Eles vêm a pé, a cavalo, em carroças, suas velhas armaduras desenterradas e vestidas sobre túnicas simples, o aço manchado pelo tempo, mas o orgulho intacto. Eles te encontram na pequena vila onde você havia assegurado o alojamento. Primeiro uma duzena, depois 50, depois... Com a lealdade dos veteranos de Brindisi como seu novo escudo, a tentação seria marchar diretamente para Roma, correr para a capital, chutar as portas do fórum e exigir seus direitos de Marco Antônio. Agripa, o soldado, talvez até visse mérito em tal velocidade, em usar o momento para criar um choque. Mas você, o estudante de retórica, o herdeiro de César, sabe que o poder não é apenas tomado, ele é construído. Chegar em Roma como um jovem furioso com uma pequena escolta seria um espetáculo breve e provavelmente fatal. Chegar como chefe de uma maré crescente de apoio popular, isso sim seria uma declaração de poder. E assim, sua jornada para o norte, ao longo da famosa Via Ápia, a espinha dorsal da Itália, não é uma corrida, é uma procissão. Você se move com uma lentidão deliberada. Cada cidade se torna uma parada estratégica. Em vez de contorná-las, você entra, sua comitiva crescendo a cada milha. A notícia da sua marcha te precede, viajando mais rápido do que seus próprios batedores. Em cada cidade, o roteiro se repete, mas com mais intensidade. Os magistrados locais saem para te saudar, incertos se devem te tratar como um rebelde ou um salvador. Mas então o povo aparece. Eles se alinham nas ruas, curiosos para ver o filho do divino Júlio. Eles veem um jovem, sim, mas um jovem que carrega o nome mais famoso do mundo e que está cercado pelos heróis de guerra de sua geração. Você fala com eles, não de cima de um cavalo, mas caminhando entre eles. Você fala da paz que César queria, da estabilidade que Roma merece e do seu dever, sua pietas, de honrar as promessas de seu pai. É uma campanha de relações públicas antes que o termo existisse. Historiadores ainda discutem se esta marcha foi uma demonstração de sua genialidade política inata ou um plano cuidadosamente orquestrado pelo gênio sutil de Mecenas. A resposta, provavelmente, é que foi uma fusão perfeita dos dois. Você tinha o carisma e a legitimidade, e Mecenas sabia exatamente como empacotar e vender isso para as massas. A cada parada, mais veteranos se juntam à sua causa. Eles não são convocados, eles vêm por vontade própria, trazendo suas próprias armas e sua lealdade inabalável ao nome de César. Sua pequena guarda de Apolônia agora é o núcleo de um exército privado em crescimento. Uma curiosidade desta jornada é como você a financia. Marco Antônio controla o tesouro do Estado e, crucialmente, a fortuna pessoal de César. Ele espera que você chegue a Roma como um mendigo, mas você começa a liquidar as propriedades que herdou de sua família biológica. Você vende vilas, terras, tudo o que pode para garantir que seus homens em crescimento sejam pagos, alimentados e equipados. Este ato, uma necessidade prática, se torna outra ferramenta de propaganda. Você não está roubando o Estado como Antônio. Você está gastando a sua própria fortuna pela causa. Um sacrifício que te eleva ainda mais aos olhos do cidadão comum. Você não está apenas marchando para Roma. Você está tecendo uma narrativa ao seu redor a cada cidade, a cada discurso, a cada moeda que você paga do seu próprio bolso. Você é o filho devotado, o líder generoso, o verdadeiro herdeiro do legado de César. E com cada passo lento e calculado na Via Ápia, a ansiedade em Roma começa a crescer. Finalmente, você vê Roma. Após a marcha lenta e deliberada, a cidade surge no horizonte, não como um farol de boas-vindas, mas como uma fera agachada. A transição da paisagem rural e ordenada da Via Ápia para o caos urbano é avassaladora. O ar, antes fresco e limpo, torna-se espesso com o barulho de milhares de vozes, o rolar de carroças em paralelepípedos, o cheiro de pão assando misturado com o odor acre de esgoto e o incenso dos templos.
Os prédios de apartamentos, as ínsule, se erguem altos e apinhados, projetando sombras sobre ruas estreitas onde uma corrente humana flui incessante. Você entra na cidade não como um conquistador, mas como mais uma gota de água em um oceano turbulento. Um oceano que está fervendo. A cidade que você encontra está num estado de choque febril, um vácuo de poder disfarçado de normalidade. O assassinato de César não trouxe a calma que os libertadores, Bruto e Cássius, esperavam. Em vez disso, quebrou as correntes da ordem. Agora todos os grandes predadores de Roma estão circulando, sentindo o cheiro de oportunidade no ar. No centro de tudo está Marco Antônio, o cônsul. Ele é o leão no auge da sua força, passeando pelo fórum como se fosse seu quintal. Ele tem o poder oficial, comanda as legiões leais a César que estavam perto da cidade e, crucialmente, ele possui os papéis e o tesouro de César. É um fato bem conhecido que ele usou a leitura pública do testamento para inflamar a multidão contra os assassinos, se posicionando como o vingador e o sucessor natural de César. Ele é o homem a ser batido, e ele sabe disso. Em oposição a ele está a mente mais afiada de Roma, Marco Tílio Cícero. Ele é um homem mais velho, cujas armas não são espadas, mas palavras. Ele é a voz do Senado, um republicano ferrenho que via César como um tirano. E agora vê em Antônio um tirano ainda pior em formação. Ele tece suas meias de influência nos salões da aristocracia, escrevendo discursos venenosos contra Antônio, tentando reunir a facção senatorial para restaurar o poder da República. Historiadores ainda discutem se Cícero, em toda a sua genialidade, cometeu seu maior equívoco de cálculo neste exato momento. Vendo em você, o jovem herdeiro... Você não espera que ele venha até você. O poder não faz visitas, ele recebe. Após dias de espera calculada, enviando mensagens através de intermediários, uma audiência é finalmente concedida. O encontro não acontecerá em um espaço neutro nem no fórum, sob o olhar do povo. Acontecerá no terreno dele. Você caminha pelas ruas do Monte Palatino, o bairro mais aristocrático de Roma, onde os ricos e poderosos têm suas casas. A residência de Marco Antônio é uma das mais opulentas, uma fortaleza de mármore e influência. Guardas armados, veteranos leais a ele, te observam com olhos frios enquanto você se aproxima. Eles não veem o filho de César. Eles veem um garoto que está vindo incomodar seu general. Você é levado para um pátio interno, um espaço luxuoso com fontes e mosaicos caros e é deixado esperando. É uma jogada de poder clássica, tão antiga quanto a própria Roma. Fazer um visitante esperar afirma o domínio do anfitrião. Cada minuto que passa é projetado para te diminuir, para te lembrar da sua posição. Você ouve risadas vindo de dentro, o som de música, o tilintar de taças. É de manhã, mas a festa de Antônio da noite anterior parece ainda não ter terminado completamente. Finalmente, ele aparece. Marco Antônio é tudo que você não é. Ele é alto, de ombros largos, com uma constituição de soldado e um rosto que é ao mesmo tempo bonito e grosseiro. Há uma arrogância em sua postura, uma confiança animalesca. Ele exala vinho e poder. Ah, o garoto, ele diz, sua voz retumbando no pátio. Não há formalidade, nenhum reconhecimento do seu novo nome. Apenas um desdém casual, que te atinge como um tapa. Você se mantém firme, sua educação em retórica te dando um roteiro para seguir. Você fala com calma, afirmando quem você é, Caio Júlio César Otaviano, filho adotivo de César. Aqui para reivindicar formalmente o que é seu por direito e para honrar as promessas de seu pai ao povo. Ele te ouve com um sorriso divertido, como um gigante ouvindo a reclamação de um inseto. Quando você termina, ele ri. Não é uma risada alegre. É um som profundo, gutural e zombeteiro. Filho de César, ele diz, dando um passo em sua direção. Você tem a idade do meu filho. César era um grande homem, mas nos seus últimos dias, talvez sua mente não estivesse tão clara. Adoção. É uma coisa curiosa, não é? Um pedaço de papel. Ele te circula como um predador. Eu era o braço direito dele. Eu lutei ao lado dele, sangrei por ele. Eu sou o cônsul de Roma. E você vem até mim, com um punhado de veteranos e um nome que você pegou emprestado, e espera que eu te leve a sério? Historiadores ainda discutem a exata natureza deste encontro. Se foi um confronto tão abertamente hostil ou uma série de trocas mais sutis. Mas o resultado foi o mesmo, uma humilhação pública e inequívoca. Uma curiosidade sobre Antônio era sua crença de que descendia do herói Hércules,
e ele certamente cultivava essa imagem de força bruta e apetites largos. Diante de você, ele se sente como um semideus repreendendo um mortal. A humilhação queima em seu peito, um fogo frio, mas por fora você permanece imóvel, seu rosto uma máscara. Você aprende ali, naquele pátio, a lição mais importante de sua vida. O desprezo de um inimigo é uma arma, e Antônio acaba de te entregar uma carregada. Você se vira e se afasta do pátio de Antônio sem outra palavra. A dignidade é a única armadura que você tem no momento. As risadas zombeteiras dele te seguem pelas ruas de mármore, um som que ecoa na sua mente muito depois de você ter deixado a opulência da sua vila. A humilhação é um gosto amargo e metálico na sua boca. Não foi apenas um insulto pessoal, foi uma declaração de guerra. Antônio não te vê como um rival, ele te vê como um aborrecimento a ser esmagado. Ele te mostrou, na frente dos seus próprios homens, que você é um nada, um nome sem poder. O ar de Roma parece mais pesado, a indiferença da multidão mais aguda. Cada passo que te leva de volta para a casa de sua mãe é um passo em território inimigo. O confronto pessoal foi apenas o primeiro ato. Agora vem o segundo, a batalha legal e financeira. Você segue os procedimentos. Seus agentes, provavelmente homens mais velhos e respeitáveis ligados à sua família, fazem a petição formal. Eles vão aos magistrados, apresentam as cópias do testamento de César e solicitam a transferência dos fundos, a vasta fortuna que agora é legalmente sua. Essa fortuna é de proporções míticas, estimada em 700 milhões de sestércios, uma quantia que poderia comprar reinos inteiros. Esse dinheiro não é para luxo, ele é a sua principal arma. É o meio para pagar as doações prometidas por César ao povo de Roma. É o meio para recrutar e pagar suas próprias legiões. Sem ele, você é exatamente o que Antônio disse que você era, apenas um garoto com um nome sem poder. A resposta de Antônio é uma obra-prima de arrogância política. Ele não recusa abertamente. Ele não diz o dinheiro é meu. Ele faz algo muito mais inteligente e prejudicial. Em uma sessão do Senado, ele declara que o dinheiro que estava no tesouro pessoal de César foi, na verdade, dinheiro do Estado. Ele argumenta que os fundos foram misturados e que o grande Júlio César, como pai da pátria, pretendia que essa riqueza fosse usada para o bem público, para pagar as dívidas do Estado e para manter a ordem após a sua morte trágica. Ele se pinta não como um ladrão, mas como um guardião responsável do tesouro romano, protegendo-o de um jovem ganancioso e imprudente. É uma mentira brilhante. Uma curiosidade sobre esse episódio é que a viúva de César, Calpurnia, em pânico após o assassinato, entregou todos os papéis e a riqueza de César em sua casa para Antônio para que ele os protegesse. Ele os protegeu tão bem que os transferiu para o templo de Ops, misturando-os com fundos públicos e tornando quase impossível separá-los legalmente. Historiadores ainda discutem se Antônio estava motivado puramente pela ganância para financiar seu próprio estilo de vida luxuoso e seu poder militar, ou se havia um elemento de cálculo estatal. Uma crença de que entregar uma fortuna tão vasta a um jovem desconhecido de 18 anos desestabilizaria ainda mais a República. A notícia da manobra de Antônio... Antes de vermos como o jovem herdeiro responde a este golpe humilhante, vamos fazer uma pequena pausa para cuidar do nosso próprio conforto. Sei que ao se preparar para dormir, talvez você já tenha passado por aquele incômodo de tentar encontrar a posição perfeita, especialmente de lado, apenas para sentir o fone de ouvido pressionando sua orelha. É por isso que eu queria compartilhar algo que uso pessoalmente e que transformou minhas noites. Uma máscara de sono, que é, também, um fone de ouvido. Imagine poder se aninhar confortavelmente, sem nada te apertando, enquanto a máscara bloqueia toda a luz e nossas histórias te envolvem, criando um ambiente perfeito para sua mente se desligar e viajar. Agora, com o conforto garantido e o mundo exterior em silêncio, vamos voltar à Roma Antiga. A casa de sua mãe no Palatino se tornou uma prisão de silêncio e frustração. Lá fora, Roma pulsa com vida, mas aqui dentro o ar é estagnado. Seus amigos, Agripa e Mecenas, falam em tons baixos, explorando opções que parecem becos sem saída. Uma ação legal levaria meses, talvez anos, e seria presidida por magistrados que temem a ira de Antônio. Uma apelação ao Senado seria inútil.
Cícero pode odiar Antônio, mas não está pronto para apoiar um garoto desconhecido que também carrega o nome do tirano César. A humilhação no pátio de Antônio, seguida pela negação pública de sua herança, foi um golpe duplo, perfeitamente executado para te neutralizar. Você está encurralado. Antônio te deixou sem dinheiro, sem poder e, pior de tudo, sem a capacidade de cumprir a promessa que é a pedra fundamental da sua legitimidade. O riso dele não era apenas um som, era uma estratégia. E é neste silêncio, nesta armadilha, que a ideia surge. Não é uma sugestão de Agripa ou um plano sutil de Mecenas. É sua. Ela nasce da necessidade e de um instinto que você mal sabia que possuía. Se você não pode ter o dinheiro de César, você usará o seu. Você não é um indigente. Você é o herdeiro da antiga e respeitável família Octávia, uma linhagem de banqueiros e políticos. Sua herança biológica, as propriedades e a fortuna que seu pai te deixou ainda é sua. A ideia é tão audaciosa, tão contraintuitiva, que seus amigos provavelmente te olham com espanto quando você a anuncia. Vender tudo. Liquidar seu patrimônio familiar, suas terras, suas vilas, seus investimentos. O plano é posto em ação com uma velocidade que choca seus inimigos. Leilões públicos são anunciados no fórum. Você está vendendo as propriedades de seu pai e as suas próprias. A notícia se espalha como um incêndio. É uma jogada de mestre em termos de relações públicas. A mensagem para o povo de Roma é cristalina e devastadora para Antônio. O cônsul Marco Antônio se recusa a liberar o dinheiro que meu pai, o divino César, deixou para vocês. Ele prefere usar esse dinheiro para seus próprios banquetes e ambições. Portanto, para honrar a palavra de meu pai, eu venderei minha própria casa, minhas próprias terras e pagarei a vocês do meu próprio bolso. Os leilões se tornam o evento da temporada. É um espetáculo político. Uma curiosidade deste momento é que os aliados de Antônio tentam ativamente sabotar as vendas. Eles aparecem nos leilões para intimidar compradores sérios ou para fazer lances ridiculamente baixos, tentando garantir que você não consiga levantar o capital necessário. Mas a manobra sai pela culatra. A tentativa de intimidação apenas reforça a narrativa que você está construindo. O povo vê a ganância e a mesquinhez de Antônio e seus capangas em ação, e outros, vendo uma oportunidade de ganhar o favor do novo César ou simplesmente de fazer um bom negócio, comparecem em massa. Historiadores ainda discutem se esta foi uma jogada de desespero, nascida da necessidade, ou uma das primeiras e mais brilhantes demonstrações de seu instinto político, uma compreensão inata de que a percepção pública era uma arma mais poderosa do que qualquer legião. No final, não importa. Funciona. Você levanta uma fortuna, talvez não tanto quanto de César, mas o suficiente para cumprir a promessa mais importante. Você não é mais o garoto que foi humilhado. Você é o herói que sacrifica sua própria herança pelo bem do povo. Você virou o jogo de Antônio contra ele mesmo, com uma única e brilhante jogada.
O som do martelo do leiloeiro se cala, substituído pelo tilintar de moedas sendo contadas. Você conseguiu. Onde antes havia apenas a frustração do bloqueio de Antônio, agora há cofres cheios do produto da sua herança familiar. E você não perde um único dia. O anúncio é feito em toda a cidade. Todo cidadão devidamente registrado, conforme o último censo, deve se apresentar em locais designados para receber o presente deixado pelo divino Júlio. Um presente que seu filho devotado agora irá honrar. É um pesadelo logístico que você transforma em um espetáculo de competência. Mesas são montadas em espaços públicos, talvez no Fórum Boarium, o mercado de gado, um lugar do povo. Atrás das mesas sentam-se escrivães com longos rolos de papiro, os registros dos cidadãos. Ao lado deles, sacos e mais sacos de moadas. Seus veteranos, os mesmos homens que te saudaram em Brindisi, agora atuam como guardas, mas não são uma força de intimidação. Eles são uma garantia da ordem, a prova viva da lealdade que César inspirava. As filas começam a se formar antes do amanhecer. Homens de todas as esferas da vida romana, o artesão com as mãos manchadas de tinta, o lojista que fechou sua barraca por algumas horas, o trabalhador do porto com o cheiro do Tibre em suas roupas. Há ceticismo em seus rostos no início. Políticos fazem promessas o tempo todo. Mas então, o primeiro homem chega à mesa. Seu nome é encontrado e 300 sestércios de prata são contados em sua mão. 300 sestércios. É uma quantia enorme, o suficiente para pagar o aluguel de um ano em um apartamento modesto, para comprar comida para a família por meses. A notícia se espalha como fogo pelas vielas apinhadas de Roma. Não é uma promessa, é real. O ceticismo se transforma em espanto, e o espanto em uma onda de gratidão e alegria que é quase palpável. Você está lá, observando. Não escondido em sua casa, mas presente. Você caminha entre as filas, falando com as pessoas, não com a arrogância de um nobre, mas com a seriedade de um filho cumprindo o último desejo de seu pai. Cada moeda que passa de suas mãos para as mãos de um cidadão é um golpe direto no prestígio de Marco Antônio. A narrativa é irresistível. Antônio, o poderoso cônsul, festeja com o dinheiro de César enquanto nega ao povo. Você, o jovem herdeiro, vende seus bens para honrar a palavra de seu pai. É uma lição de moral que todos na cidade entendem sem precisar de um único discurso. Historiadores ainda discutem se este ato singular foi a principal causa da sua ascensão, ou simplesmente a primeira de muitas táticas de patrocínio público, o início de uma longa carreira usando pão e circo para garantir a lealdade das massas. Uma curiosidade sobre a vida romana é a importância do patrocínio pessoal. Um grande homem era um patrono para milhares de clientes, e sua generosidade era um reflexo direto do seu poder. Com esta única ação, você se tornou o patrono de toda a cidade de Roma. Antônio, em sua vila opulenta, ouve os aplausos e as aclamações que ecoam do vale. O nome gritado não é o dele, é o seu. César Otaviano. Ele pode ter te humilhado em privado, mas você o humilhou em público. Você solidificou a base de poder mais importante de todas, uma que não depende da aprovação do Senado ou da lealdade de generais, mas do coração grato e volátil do povo romano. O garoto que ninguém levava a sério, agora era o herói da cidade. Sua súbita e imensa popularidade não passa despercebida nos salões de mármore onde o verdadeiro poder de Roma é negociado. Enquanto o povo te aclama nas ruas, um homem em particular te observa com um interesse aguçado e calculista. Marco Túlio Cícero, o maior orador de Roma, o mestre da palavra e o autoproclamado guardião da República, vê sua ascensão não com admiração, mas com o olhar de um artesão que acaba de encontrar a ferramenta perfeita. Cícero odeia Marco Antônio com uma paixão que consome seus pensamentos. Em Antônio, ele vê a reencarnação de todos os seus medos. Um déspota militar, um homem de apetites grosseiros que irá pisotear as tradições do Senado e se coroar rei. Ele escreve discursos furiosos contra ele, as famosas Filípicas, uma curiosidade histórica onde ele usa todo o seu gênio retórico para demolir o caráter de Antônio, comparando-o ao tirano Filipe da Macedônia. Mas Cícero sabe que palavras, por mais venenosas que sejam, não podem parar legiões. Ele precisa de uma espada. E então, você aparece. Um garoto. Essa é a palavra que ele usa em suas cartas privadas para seus amigos. Puer, o garoto.
Ele observa você manipular a multidão, ele vê a ousadia de vender sua própria herança e ele reconhece a astúcia. Mas ele não vê um futuro líder. Ele vê uma arma conveniente com um nome certo. O nome César, que Cícero desprezava, agora pode ser útil. As legiões de César ainda eram a força militar mais poderosa do mundo e elas eram leais ao nome. Se ele, Cícero, pudesse de alguma forma separar os veteranos de Antônio e ligá-los a este garoto, ele poderia criar um exército para defender a república. O plano de Cícero é um clássico da política romana: usar um inimigo para destruir outro. Ele planeja te levantar, te dar legitimidade e poder militar oficial, te apontar na direção de Antônio e, uma vez que Antônio for destruído, ele acredita que poderá se livrar de você facilmente. Afinal, como um mero garoto poderia desafiar a autoridade do grande Cícero e do Senado? Historiadores ainda discutem a profundidade do erro de cálculo de Cícero. Foi arrogância? A crença de um intelectual de que poderia manipular um jovem sem experiência? Ou foi desespero, uma aposta arriscada de um homem que via a república deslizando para a tirania e estava disposto a usar qualquer meio para salvá-la? Seja qual for a razão, ele te subestimou de uma forma que seria fatal. Ele te envia mensageiros, homens de sua facção no Senado, figuras respeitáveis com cabelos grisalhos e togas imaculadas. Eles vêm até você não com a arrogância de Antônio, mas com uma cordialidade paternalista que é, à sua maneira, igualmente insultosa. Eles falam de salvar a república, da ameaça de Antônio e de como você, como o filho de César, tem um dever para com o Estado. Eles te oferecem o apoio do Senado, a promessa de um comando militar legal. Eles te oferecem tudo o que você precisa. Você os recebe com uma modéstia estudada e respeito. Você ouve atentamente, com o rosto de um jovem sincero e talvez um pouco ingênuo, que está honrado por ser notado por um homem tão grande quanto Cícero. Você sabe exatamente o que eles estão fazendo. Você sabe que para Cícero você é uma marionete. Ele puxará as cordas e você dançará e lutará. O que ele não percebe é que você está olhando para as cordas não como um boneco, mas como um aprendiz aprendendo exatamente como elas funcionam, para que um dia você possa cortá-las e se tornar o mestre dos bonecos. Você aceita a aliança deles. É a sua porta de entrada para o poder real. Com o apoio tácito de Cícero, o palco está montado para o seu verdadeiro debut político. Não mais nas ruas ou em leilões, mas no coração pulsante da República. O Fórum Romano. É aqui, na Cúria, a Casa do Senado, ou mais provavelmente na Rostra, a plataforma de oradores adornada com as proas dos navios de guerra capturados, que as leis são feitas e os destinos são selados. A oportunidade surge e você a agarra. Você tem o direito de se dirigir ao povo, uma chance de falar não apenas com a multidão, mas com as figuras de poder que estarão ouvindo, incluindo os senadores que Cícero está tentando persuadir a te apoiar. A expectativa é alta. O garoto que comprou a lealdade do povo com o seu próprio dinheiro finalmente vai falar. Muitos esperam ver um jovem impetuoso, talvez um pouco arrogante, confiando no poder do nome que carrega. Esperam que ele seja um amador, facilmente manipulável. Você sobe os degraus da rostra. A multidão se espalha diante de você, um mar de rostos. A luz do sol de Roma bate nos templos de mármore branco ao redor do fórum. É um momento que esmagaria um homem comum, mas você não é comum. Você treinou para isso sua vida inteira, primeiro em retórica teórica em Apolônia e depois na prática, falando com veteranos e cidadãos ao longo da Via Ápia. Você está calmo. Você não começa gritando. Você não ataca Antônio diretamente com a mesma fúria que Cícero. A sua abordagem é completamente diferente e muito mais eficaz. Você começa com calma, sua voz clara e ressoando pelo espaço aberto. Você fala de seu pai, Júlio César, não o ditador que o... O aplauso do fórum é um som passageiro. O favor da multidão é tão inconstante quanto o vento. Você sabe disso. O verdadeiro poder em Roma não é conquistado sob o sol do meio-dia, mas tecido no silêncio da noite. A aclamação pública te deu uma cadeira na mesa, mas agora você precisa convencer os outros jogadores a apostarem em você. E assim, uma nova fase do seu trabalho começa.
longe dos olhos do povo, nos pátios e salas de jantar das grandes casas do Palatino e do Esquilino. As noites se tornam o seu dia de trabalho. Enquanto Roma dorme, você e seu fiel Mecenas se movem pelas sombras. Mecenas, com seu charme desarmante, sua mente que parece ler as ambições secretas de cada homem, age como seu intermediário, arranjando encontros discretos. Você se torna um visitante noturno. Você é convidado para jantares tardinos, onde a política é discutida em tons baixos depois que os pratos principais são removidos. Você encontra senadores em suas bibliotecas privadas, cercado por rolos de filosofia grega. Homens que se consideram os guardiões intelectuais da República. Estes não são os aliados abertos de Cícero, são os hesitantes, os oportunistas, os homens que temem a força bruta de Antônio, mas que também carregam uma profunda desconfiança do nome César. Eles te olham, tentando enxergar através da sua juventude, procurando os traços do pai, o tirano que eles temiam. Você percebe que precisa ser tudo para todos. É um fato bem conhecido que a política romana era um ecossistema complexo de alianças pessoais ou amicitia. Não se tratava apenas de partidos ou ideologias, mas de uma teia de favores, dívidas e lealdades familiares. Você navega por esta teia com uma habilidade que desmente sua idade. Para o republicano conservador, você fala do seu respeito pelo Senado e pelas antigas tradições. Para o senador cuja família foi prejudicada por Antônio, você oferece a perspectiva de vingança e restauração. Para o homem ganancioso, você sutilmente deixa claro que o futuro herdeiro da fortuna de César será um amigo muito generoso. Você não faz ameaças. Você ouve, você aprende suas queixas, seus medos, suas ambições. Você faz eles se sentirem como os seus mentores, como se estivessem guiando o jovem filho de César para o caminho certo. Historiadores ainda discutem se você, nesta fase, acreditava sinceramente em restaurar a República, ou se já via o poder absoluto como o único resultado lógico, simplesmente dizendo a cada senador o que ele queria ouvir. Você estava sendo um salvador ou um ator? Talvez nem você mesmo soubesse a resposta. Uma curiosidade sobre essas reuniões é a atmosfera de paranoia. Conversas importantes não eram feitas onde pudessem ser ouvidas por escravos domésticos. Elas aconteciam enquanto se caminhava pelos jardins, sob o pretexto de admirar uma estátua, a pouca luz das tochas garantindo o anonimato. A cada promessa sussurrada, a cada aperto de mão na penumbra, você está construindo a sua própria facção dentro do Senado. Cícero pensa que está te usando, mas lentamente, silenciosamente, você está reunindo os tijolos para construir a sua própria casa do poder. Tijolo por tijolo, senador por senador, você se torna mais do que o peão de Cícero. Você está se tornando um jogador por direito próprio. Suas alianças sussurradas nas sombras de Roma são uma arma, mas é uma arma de lâmina curta. Para enfrentar um homem como Marco Antônio, você precisa de uma lâmina longa. Você precisa de legiões. E enquanto você, Cícero e Mecenas jogam um jogo da política na cidade, uma outra campanha está sendo travada. Uma guerra por corações e mentes nos acampamentos militares da Itália. A notícia das suas ações viaja rápido. Os soldados, que passam seus dias em treinamento monótono e noites em tavernas barulhentas, ouvem tudo. Eles ouvem como o poderoso Antônio se apegou ao dinheiro de César, e eles ouvem como o garoto, o filho de César, vendeu sua própria casa para pagar os cidadãos. Para um soldado romano, cuja vida e aposentadoria dependem da generosidade e da palavra de honra do seu general, essa é uma história poderosa. E então, um sinal aparece nos céus. Durante os jogos que você patrocina em homenagem a César, os Ludi Victoriae Caesarae, um cometa brilhante surge, visível até mesmo durante o dia por 7 dias seguidos. É uma curiosidade astronômica, um evento raro e espetacular. Mas em Roma, nada é apenas o que parece. Você e seus propagandistas agem instantaneamente. Não é um cometa. É a alma do seu pai, o divino Júlio, ascendendo aos céus para tomar seu lugar entre os deuses. A história é perfeita. A notícia se espalha nos acampamentos como fogo. Você não é mais apenas o filho adotivo de um grande general. Você é Divi Filius, o filho de um deus. Servir a você não é mais uma escolha política,
É quase um dever religioso. Antônio sente a mudança no ar. Ele viaja para a Campânia, onde as legiões que serviram na Macedônia, as mesmas que você treinou em Apolônia, estão aquarteladas. Ele as reúne, ele tenta usar seu carisma de soldado, sua autoridade de cônsul. Ele oferece um donotium, 100 sesterce por homem, para garantir sua lealdade. Mas o veneno que você plantou já está no sistema. Os soldados o encaram com um silêncio hostil. 100 sestércios, eles murmuram. É um insulto. Eles sabem da fortuna de César que ele controla. Eles sabem da sua própria generosidade. Seus emissários, homens como Agripa, já estiveram entre eles, secretamente, prometendo não somente dinheiro, mas também justiça, honra e lealdade ao verdadeiro herdeiro de César. É então que o impensável acontece. Primeiro, a Legião Mártia, uma das mais condecoradas de César, se declara por você. Pouco depois, a 4ª Legião faz o mesmo. Elas simplesmente levantam a campo e começam a marchar para se juntar a você. É um fato bem conhecido que esta deserção foi o golpe mais devastador para a autoridade de Antônio até aquele momento. Ele foi humilhado não por senadores, mas por seus próprios homens. Historiadores ainda discutem a principal motivação dos soldados. Foi a aura divina que você cultivou com o cometa? Foi um cálculo crio, uma bosta em quem teria mais recursos para pagá-los a longo prazo? Ou foi um genuíno sentimento de lealdade ao legado de César que eles sentiam que Antônio havia traído? Provavelmente foi uma mistura de tudo isso. Mas o resultado é o mesmo. Você agora tem um exército. 2 legiões de elite, homens endurecidos por anos de guerra sob o comando de seu pai, estão acampadas com você, olhando para você não como um garoto, mas como seu líder. É uma posição de força imensa, mas também de perigo mortal. Aos olhos da lei romana, você não é um general. Você é um cidadão privado que incitou um motim e roubou legiões do cônsul legalmente constituído de Roma. Legalmente, você é um rebelde, um inimigo do Estado. Marco Antônio tem todo o direito de te caçar e te executar por traição. Você conquistou os corações dos soldados, mas o poder deles só é legítimo se for sancionado pelo Estado que eles juraram servir. Você está em um limbo perigoso, muito forte para ser ignorado, mas sem autoridade para agir. É aqui que seu aliado improvável, Cícero, faz sua jogada mais ousada. Ele vê a situação não como uma crise, mas como a oportunidade de ouro que ele estava esperando. Ele vai ao Senado, agora em um estado de pânico crescente, com Antônio reunindo suas forças restantes no norte da Itália. E ele profere alguns dos discursos mais poderosos de sua vida. Ele pega a sua popularidade, a lealdade das suas legiões e a sua imagem cuidadosamente cultivada de filho devoto e as apresenta ao Senado como a única salvação da República. Ele argumenta que você, longe de ser um rebelde, é um escudo enviado pelos deuses. Ele te elogia chamando-te de um jovem maravilhoso, quase um menino, mas com a sabedoria e a coragem de um estadista experiente. O Senado está encurralado e Cícero sabe disso. Eles temem Antônio, que os despreza abertamente. Eles veem as suas legiões como uma ameaça direta à sua autoridade e às suas vidas. E aqui está este jovem, que fala respeitosamente do Senado, que tem 2 legiões de primeira linha prontas para lutar e que parece ser a única força capaz de enfrentar Antônio. Pressionados pela oratória magistral de Cícero, aterrorizados por Antônio e impelidos pela sua crescente popularidade, eles fazem o impensável. Eles votam para legalizar o ilegal. É um fato histórico impressionante. O Senado romano concede a você, um cidadão privado de 19 anos, sem ter ocupado um único cargo político, o Imperium Propraetore. Eles te dão o poder militar oficial de um propretor, o direito legal de comandar exércitos em nome da República Romana. Uma curiosidade desta decisão é o quão longe eles foram. Não só te deram um exército, mas também votaram para te conceder o direito de falar no Senado entre os homens de status consular, uma honra extraordinária que efetivamente te permitiu pular toda a escada da carreira política romana, o cursus honorum. Historiadores ainda discutem se este foi o maior erro de Cícero, um ato de desespero míope que criou um precedente legal que destruiria a própria república que ele pretendia salvar.
ao mostrar que a força militar, e não a lei, era o verdadeiro caminho para o poder. A notícia chega até você não por um sussurro na noite, mas por uma delegação oficial. Senadores vêm ao seu acampamento. Eles não te olham com desdém ou suspeita. Eles te olham com uma mistura de medo e esperança. Eles não te chamam de garoto. Eles se dirigem a você pelo seu título. Você não é mais um rebelde. Você é um general da República Romana. O jogo mudou. Você não está mais apenas jogando. Você está se tornando o mestre. O título de propretor não é apenas uma palavra. É um peso em seus ombros, uma legitimidade que te transforma instantaneamente. Os mesmos senadores que antes desviavam o olhar de você nas ruas, agora te cumprimentam com um respeito forçado, uma deferência tingida de medo. Você tem o que Cícero te prometeu, um exército legal. Mas você também se tornou o que ele mais despreza, um homem cujo poder flui não de eleições e leis, mas da ponta de uma espada. Esta aliança é uma corda bamba sobre um abismo. Vocês dois se usam, sorrindo um para o outro, enquanto cada um segura uma faca afiada atrás das costas. O jogo se tornou infinitamente mais perigoso, porque agora ele é oficial. E a guerra já tem um palco. Longe dos debates em Roma, Marco Antônio está agindo. Ele marchou para o norte, para a Gália Cispalpina, e agora está sitiando a cidade de Mutina. Dentro dos muros de Mutina está Décimo Bruto, um dos assassinos de seu pai. É uma das ironias mais amargas da história, uma que você guarda para si mesmo. Para consolidar seu poder legal, você, o filho de César, deve marchar para salvar um dos homens que o esfaqueou. É um fato bem conhecido que este cerco de Mutina se tornou o ponto de ignição para a guerra civil que se seguiu. Cícero usa a notícia do cerco como a sua última arma no Senado. Ele pinta Antônio não apenas como um rival político, mas como um monstro, um novo Catilina às portas, pronto para queimar a República até o chão. Seus discursos, as Filipinas, atingem um crescendo de fúria. Ele argumenta que negociações são inúteis, que a paz é impossível. Só há uma solução, ele troveja na Cúria. A declaração de Antônio como um hostis publicus, um inimigo público do Estado. Este não é um termo legal leve. Uma declaração de hostis remove todos os direitos de cidadania de um homem. Ele pode ser caçado e morto por qualquer um, sem tribunal, com a bênção do Estado. É a sentença de morte ultimátum da República. O Senado hesita. É um passo extremo, um que tornará a guerra civil inevitável. Mas a sua presença, a sua juventude e, mais importante, as suas 2 legiões acampadas do lado de fora de Roma são o argumento silencioso e persuasivo que Cícero precisa. Ele aponta para você como o salvador, o campeão do Senado, o escudo contra a tirania. Historiadores ainda discutem se o Senado agiu por um princípio republicano genuíno ou simplesmente por pânico e conveniência, escolhendo o que eles percebiam como o menor dos 2 males. Eles temiam um general experiente e brutal que já conheciam e subestimavam o jovem político astuto que mal começavam a entender. No final, o medo vence a cautela. O voto é tomado e Marco Antônio é declarado um inimigo do Estado. O jogo vira completamente. O riso de Marco Antônio em seu pátio parece uma memória de outra vida, um eco distante de uma era que terminou. A zombaria, a arma que ele e a elite de Roma usaram contra você com tanto prazer, agora se foi. Ela não desapareceu gradualmente, ela quebrou. Foi substituída por algo muito mais denso, muito mais pesado, um silêncio apreensivo que agora te segue como uma sombra por toda a cidade. Quando você caminha pelo fórum, as conversas não param abruptamente de uma forma óbvia. Elas se desvanecem. Os grupos de senadores que antes te ignoravam agora abrem caminho, suas togas brancas se afastando como se você emitisse um calor perigoso. Eles te olham e seus olhos não contêm mais desdém. Eles contêm uma mistura desconfortável de curiosidade, relutância e um medo nu e mal disfarçado. O poder em Roma tem um cheiro, um sabor, e todos na cidade podem senti-lo. O seu poder,
Antes o perfume fraco da popularidade, agora tem o cheiro forte de legiões e aço. É um fato bem conhecido que a reputação, a dignitas, era a moeda mais valiosa para a aristocracia romana, e a sua cresceu exponencialmente enquanto a de Antônio foi sistematicamente destruída, primeiro por suas próprias ações e depois pela artilharia verbal de Cícero e pela sua própria astúcia. Você se tornou um centro de gravidade. Homens que antes não te concederiam um momento do seu dia, agora buscam audiências como as cenas, esperando por uma chance de garantir seu favor. Eles te veem nos corredores do Senado. Seu novo direito de estar lá os choca toda vez, e eles te cumprimentam com uma formalidade rígida que beira a submissão. Uma curiosidade da vida política romana era a importância dos títulos. Em suas cartas privadas, Cícero e seus amigos te chamavam de puer, o garoto. Agora, na sua cara, eles te chamam de imperator, o título de saudação para um general vitorioso, mesmo que você ainda não tenha lutado uma única batalha como comandante. A mudança na terminologia é tudo. Eles não estão mais falando com um garoto que eles esperam usar. Eles estão se dirigindo a uma força que eles esperam controlar e estão começando a suspeitar que não podem. Historiadores ainda discutem a natureza desse medo que você inspirava. Era um medo da sua capacidade, do intelecto frio e calculista que eles estavam finalmente começando a ver por trás da sua fachada jovem? Ou era simplesmente um medo pragmático do que você representava? A lealdade inabalável dos assassinos de César, as legiões que poderiam derrubar o Senado com a mesma facilidade que poderiam defendê-lo. Você sabe a verdade. Eles não temem você. Eles temem o que não entendem. Eles olham para você e veem uma equação que não conseguem resolver. Você fala de honrar seu pai, mas se alia aos seus assassinos. Você fala de servir a República, mas comanda um exército privado que obedece apenas a você. Eles riram do jovem herdeiro porque ele se encaixava numa categoria que eles entendiam, o novato insignificante. Agora, você não se encaixa em nenhuma categoria. E isso os aterroriza. O riso morreu, substituído pelo som dos seus próprios corações batendo um pouco mais rápido sempre que você entra em uma sala. Eles perceberam o erro deles, o último erro deles. O som em seu acampamento não é o de riso ou zombaria, é o som do poder se preparando para a guerra. É o assovio do aço sendo afiado contra a pedra de amolar, o baque sundo dos escudos de madeira sendo testados, o cheiro de couro sendo oleado, e o clamor ritmado de milhares de sandálias marchando em uníssono na terra batida. Você caminha pelas filas de tendas, a águia dourada de cada legião brilhando sobre o sol italiano, e os homens se endireitam. Eles não te veem como um garoto. Eles te veem como a razão pela qual eles lutarão. O Senado te deu um exército, mas foi você quem deu a este exército uma alma. Sua missão agora é clara, sancionada pela lei que antes te condenava. Você marchará para o norte, junto com os cônsules daquele ano, Hírcio e Pansa, para quebrar o cerco de Antônio à Mutina e salvar Décimos Brutus. A ironia é tão grossa que você poderia se engasgar com ela. Você, o filho de César, marchando para salvar a vida de um dos homens cuja adaga tirou a vida de seu pai. É uma aliança profana, um nó de interesses contraditórios que ameaça estrangular a todos. Uma curiosidade dessa campanha é a estrutura de comando profundamente estranha. Hírcio e Pansa, ambos ex-oficiais de César, são os cônsules, seus superiores legais, mas os soldados, especialmente os veteranos da Mártia e da 4ª Legião, olham para você para sua verdadeira inspiração. Nas reuniões de estratégia, você se senta com esses homens mais velhos, oferecendo sua opinião com um respeito estudado, enquanto todos na tenda sabem que a lealdade das tropas mais ferozes pertence a você. Historiadores, a história que contamos hoje é apenas o vislumbre de um dos maiores jogos de poder já jogados. A ascensão de Augusto é um labirinto de estratégias, traições e uma genialidade política que é fascinante de estudar.
Eu sei que, para muitos de vocês, que, como eu, se sentem cativados por estes detalhes, é impossível cobrir em um único episódio a profundidade de cada manobra política, de cada aliança sussurrada nos corredores de Roma. É por isso que, se você deseja mergulhar fundo na mente do homem que se tornaria Augusto, existe uma obra que considero a referência definitiva sobre o assunto. Trata-se do livro Augustus, de revolucionário a imperador, do brilhante historiador Adrian Goldsworthy. Goldsworthy tem um talento raro. Ele combina uma pesquisa impecável com uma narrativa tão envolvente que parece que estamos lendo um thriller político, testemunhando cada passo de Otaviano em sua jornada implacável. É a minha recomendação mais sincera para quem quer entender não apenas o que aconteceu, mas como a mente deste homem funcionava. Agora, com essa sugestão para os mais curiosos, vamos deixar a poeira de Roma sentar e preparar nossa mente para o descanso.